querido irmão, seja bem-vindo à nossa terceira aula da Maratona de Interpretação Bíblica. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e já estamos aí entrando quase no clima de despedida, né? Nossa penúltima aula, e eu confesso a vocês que tenho gostado muito de estar aqui compartilhando com você o conhecimento teológico, esses princípios de interpretação da Palavra de Deus. Tenho gostado de ver e acompanhar ali o grupo do WhatsApp, os comentários dos irmãos, as perguntas que eles estão fazendo. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você também que tem respondido às atividades lá no site da plataforma do Seminário da VAR. Queridos, nós estudamos teologia para compartilhar com os outros as bênçãos espirituais que Deus nos fornece. Então, se você está aqui, eu tenho um pedido a fazer para você. Por favor, não fique com esse conhecimento somente para você. Quando você chegar na sua igreja, compartilhe esse conhecimento, tudo isso que você tem aprendido aqui com os irmãos da sua igreja. Porque quando a gente decide fazer teologia, quando a gente decide estudar teologia, não é para que nós nos tornemos arrogantes espirituais, ou então obesos intelectuais. A gente fica se alimentando, sem passar para outras pessoas esse conhecimento. Quando a gente faz teologia, quando a gente estuda a palavra de Deus, é para que nós nos tornemos missionários. Então vou fazer um pedido para você, compartilha com os irmãos na igreja aquilo que você tem aprendido. Amanhã eu estarei abrindo matrículas para o curso de Teologia no Antigo Testamento do Seminário da VAR. Uma oportunidade imperdível para você. Mas deixa eu falar algo para você. Se você decidir se tornar um seminarista e estudar com a gente, saiba de uma coisa. Você vem estudar teologia para se tornar um missionário, para poder compartilhar a bênção que você vai receber, a bênção dos céus com outras pessoas também. Tá bom? Então, olha só. Amanhã, não perca a aula de amanhã por nada. Se você está com aula atrasada, sugiro que você assista todas as aulas para deixar amanhã, para você assistir assim que eu colocar o link, assista a aula. Estou dando a dica para você. Porque se você não assistir tão logo eu colocar o link no grupo do WhatsApp, você vai perder a oportunidade. Estou falando sério para você. Assim que eu colocar o link da quarta aula, da última aula no WhatsApp, assista o quanto antes, porque vai ter uma bênção especial para os primeiros que assistirem, tá bom? Então já estou dando a dica para você não ser enganado depois. Eu vou apresentar uma oportunidade única para você, você que deseja estudar teologia conosco no Seminário da VAR. Nós vamos abrir o curso de Antigo Testamento, vamos falar mais sobre esse curso amanhã. Mas desde já eu vou te dar logo a dica. Assim que eu colocar o link da aula, seja um dos primeiros, porque vai ter uma bênção especial para aqueles que assistirem por primeiro a aula. Tá? Não perca, deixando a dica aqui para você não se frustrar depois. Nesta aula você vai aprender o seguinte: considerações gerais no estudo de profecias, diferença entre profecia clássica e apocalíptica e alguns tipos de profecia dentro da Bíblia, tá bom? Vai ser uma aula breve, rápida e objetiva para que você saia daqui sabendo alguns conceitos importantes sobre a interpretação das profecias no Antigo Testamento principalmente. Então vamos lá. Quando falamos em profecias, temos que entender alguns pontos importantes. Primeiro, Deus é capaz de predizer o futuro. O nosso Deus, ele é onisciente. Um atributo de Deus é a onisciência, a capacidade de saber de tudo. E um outro atributo é a presciência, que é a capacidade de prever e predizer eventos históricos, eventos do futuro. Então nós já temos que ir para o texto bíblico com o pressuposto de que Deus ele consegue prever o futuro e não somente prever, predizer o futuro. Por que eu estou falando isso para você? Lembra da primeira aula que eu disse para você que existem métodos de interpretação bíblica que não levam em consideração o fator divino?
o sobrenatural da Bíblia, então, esse método também não considera que Deus é capaz de prever o futuro. Ou seja, ele não considera que Deus ele deu a capacidade para o ser humano de receber a revelação de Deus sobre o futuro. Então nós temos que ter em mente isso. O nosso Deus ele é onisciente e é presciente. E ele tem a capacidade de dar para o ser humano a revelação sobre acontecimentos futuros. Segundo ponto, a profecia ela serve para cumprir um propósito moral. Toda profecia bíblica ela serve para cumprir um propósito de Deus na vida do ser humano, na vida da humanidade como um todo. Ela tem um propósito moral, seja ele apontar para Cristo, seja ele para apontar que a nação de Deus, que o povo de Deus está contrariando as leis de Deus e precisam retornar ao caminho do Senhor. Então ela serve para um propósito moral. E aqui eu quero tocar um ponto muito importante com você e até mesmo polêmico. Eu não gosto muito de polêmica, mas eu tenho que tocar nesse ponto porque nós estamos falando de profecia. Atualmente, a questão de profecia está muito banalizada no nosso mundo cristão, no nosso mundo evangélico como um todo, não é verdade? Então eu quero deixar uma dica para você. Existem muitos profetas por aí. Eu não vou falar para você se são verdadeiros, se são falsos, mas eu quero alertar você para que você possa pedir a Deus o discernimento para saber distinguir quem são os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Lembre, na Bíblia, um profeta ele nunca profetizava para benefício próprio. Um profeta ele nunca profetizava para alguma coisa banal, alguma coisa corriqueira da vida alheia. Um profeta, ele profetizava, ele recebia as revelações de Deus para profetizar revelações de Deus que levassem o povo ao arrependimento, que levassem o povo ao encontro com o Messias, ao encontro com Jesus Cristo. Então, atualmente, nós temos essa banalização da profecia e eu alerto você para que você possa pedir a Deus sabedoria e discernimento para saber distinguir essas coisas que têm acontecido, tá bom? Terceiro ponto é que os mesmos passos hermenêuticos devem ser levados em consideração. O contexto histórico, a estrutura literária, a gramática do texto. Lembra, essas duas aulas que tivemos, as duas aulas passadas, elas vão servir de base também para que você possa se aproximar do texto bíblico relacionado à profecia. Então elas servem como princípios hermenêuticos também para você colocar em prática na interpretação da profecia bíblica. Um quarto ponto é que a Bíblia apresenta dois tipos de profecia: a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Talvez você esteja aqui nunca escutou esses termos. Talvez você que esteja aqui pensava que todas as profecias na Bíblia eram iguais. Na verdade não são. Na verdade há dois tipos de profecia e elas são distinguíveis na Bíblia e cada um tem um propósito específico. E agora eu vou ensinar para você como você distingue, como você consegue discernir essas profecias na Bíblia. Vamos lá. Quais são as características da profecia clássica e quais são as características da profecia apocalíptica? A profecia clássica ela tem um enfoque primário local. É uma profecia que foi dada para uma determinada região, para uma determinada localização. Geralmente para o povo de Israel. Ela servia ali apenas para o povo de Israel. Já a profecia apocalíptica, ela tem um enfoque primário universal. Não é somente para o povo de Israel, para o antigo Israel, mas ela era tanto para o antigo Israel como para a igreja de Deus em todos os tempos, apontando sempre para o fim dos tempos. A profecia clássica, ela é para o tempo do profeta. Ela foi dada ali para a época em que o profeta vivia. E a profecia apocalíptica, ela é dada para um tempo escatológico. Para você que não sabe o que é escatologia, é o estudo dos eventos finais, dos últimos eventos na face da Terra. Então, a profecia apocalíptica, ela aponta lá na frente para os eventos finais. Na profecia clássica, ela aponta poucos contrastes, alguns contrastes. E na profecia apocalíptica, nós temos contrastes notáveis.
há um dualismo entre o tempo presente e o tempo futuro, entre o que é terrestre e o que é celestial, entre os justos e os ímpios. Então, quando você está lendo uma profecia apocalíptica, você consegue perceber essa dualidade. Há sempre dois lados, o bem e o mal, Deus ou Satanás, presente e futuro, o que é terrestre, o que é celestial, justos e ímpios. A profecia apocalíptica ela demonstra isso de maneira muito clara. Já na profecia clássica existem poucos contrastes. Na profecia clássica nós temos um simbolismo com imagens reais. Já na profecia apocalíptica nós temos um simbolismo complexo. Por exemplo, nós vamos para o livro de Apocalipse, nós temos lá as imagens da besta saindo do mar com 10 chifres, né? Nós temos a imagem de uma mulher sobre a lua, vestida do sol, com 12 estrelas. Nós temos a imagem de uma mulher vestida de escarlate em cima de uma besta vermelha também. Então são símbolos complexos. Já na profecia clássica é algo mais direto. É algo que você consegue entender com maior facilidade. Na profecia clássica nós temos a apresentação da profecia através de frases condicionadas ao profeta. Geralmente inicia com palavra do Senhor ao profeta fulano de tal. Assim diz o Senhor. Ou então, veio a mim a palavra do Senhor. O livro de Ezequiel é um livro que, na sua maioria, é profecia clássica. Geralmente utiliza essa última frase, veio a mim a palavra do Senhor. Já na profecia apocalíptica, como é que se dá essa profecia? Através de visões, através de sonhos, através de um anjo interpretando. Quais são os principais livros apocalípticos que nós temos na Bíblia de profecia apocalíptica? Daniel e Apocalipse. No livro de Daniel e Apocalipse, nós temos aí Deus dando a sua revelação através de visões, através de sonhos, enviando um anjo para conversar com o profeta Daniel, para conversar com João na ilha de Patmos. Então, nós temos aí uma diferença muito grande de apresentação da visão, da revelação de Deus, tá bom? Lá na profecia clássica, assim diz o Senhor, palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. E na profecia apocalíptica nós temos as visões, sonhos e anjos comissionados para interpretar, para ajudar o profeta. Na profecia clássica nós temos aí os eventos são condicionados. Ou são bênçãos ou são maldições, dependendo da escolha que a nação de Israel fizer ou da nação para a qual foi feita essa profecia, a nação ela pode ter bênção se obedecer, ou ela pode ter maldição se não obedecer. Já numa profecia apocalíptica, não, já está determinado. Aquela visão de Deus ela vai acontecer de uma hora ou outra, da maneira que for, esteja a pessoa preparada ou não, tá bom? Na profecia clássica, nós temos a telescopia profética. O que significa isso? Em alguns momentos da profecia clássica, o profeta ele está falando para o seu tempo. No entanto, em alguns lapsos de momento, o profeta ele estende a sua visão para o tempo do fim, para os últimos dias. Por exemplo, o livro de Joel é um bom exemplo sobre isso. Ele começa a falar das pragas dos gafanhotos que atingiriam a nação de Israel caso desobedecesse, e depois você vê que ele fala de algo já para os últimos dias. Ele fala que nos últimos dias os jovens terão visão, os velhos sonharão. Então veja só, ele está falando para o seu tempo e é como se ele colocasse um telescópio, uma luneta que apontasse para o futuro. E aí ele fala sobre os últimos dias. Já na profecia apocalíptica, ela apresenta uma extensão da história até o tempo do fim. Geralmente, a profecia apocalíptica ela começa desde o início da história e ela vai passando por todas as eras até chegar no último momento, que é o tempo do fim. Deu para entender a diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica? Então,
Eu acredito que a partir de hoje você vai conseguir diferenciar por conta própria a profecia clássica da profecia apocalíptica. Eu quero passar para você aqui 2 tipos de profecias clássicas, apenas 2 tipos e já terminamos a aula. Um tipo de profecia clássica é a profecia messiânica. São as profecias que apontam para a vinda do Messias. E uma dessas profecias muito famosas é a profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, que fala assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio Deus falou essa profecia. Sim, esse verso é uma profecia messiânica que aponta para o Messias. Vou explicar para você o contexto. Adão e Eva tinham acabado de pecar e agora Deus olha para a serpente e fala que ele iria colocar inimizade entre a descendência da serpente, no plural, e o descendente da mulher, no singular. Deu para entender? No plural para a serpente, a sua descendência, e no singular, um descendente para a mulher. E ainda fala mais, que esse descendente ferirá a cabeça da serpente, ou seja, uma ferida mortal. E a serpente feriria o calcanhar. Isso aqui é uma clara aplicação ao ministério de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz, Cristo pisou e esmagou a cabeça da serpente, ou seja, venceu Satanás. E o fato da serpente ferir o calcanhar de Jesus aponta para o sofrimento que Cristo passou. Mas veja bem, o golpe que Jesus deu foi mortal, mas o golpe que a serpente deu foi apenas no calcanhar. E isso simboliza o quê? Isso mostra para nós que Cristo, ele venceu a morte e ressuscitou. Então, por isso que Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho. É quando Deus fala pela primeira vez que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria para morrer por toda a humanidade e esmagar a cabeça de Satanás. Isaías 53 também é uma famosa profecia messiânica que fala sobre o sofrimento de Cristo. Eu aconselho você a ler Isaías 53, é um capítulo impressionante e muito bonito sobre Jesus Cristo, sobre o sofrimento que Cristo passou por mim e por você. O segundo tipo de profecia clássica é a profecia contra as nações estrangeiras. Nós temos muitas profecias assim na Bíblia, principalmente nos chamados profetas menores. Um exemplo delas é Jonas capítulo 1 até 4, que é a sentença sobre Nínive. Essas profecias contra as nações estrangeiras, elas são profecias condicionais também. Em alguns casos, as nações recebiam essas sentenças e elas podiam decidir se obedeceriam a Deus ou se desobedeceriam a Deus. E um exemplo muito claro disso é a profecia de Jonas, quando ele prega para a cidade de Nínive se arrepender, porque se não se arrependesse, Deus iria destruir a cidade. E foi o que aconteceu. A cidade de Nínive se arrependeu e Deus não destruiu a cidade. Mas em outros casos, a sentença já era determinada. Deus já dava profecia determinando o destino da cidade. E como a gente pode compreender isso? Um exemplo são os amorreus. Em Gênesis capítulo 15, verso 16, Deus ele fala os acontecimentos que iriam se passar com o povo de Deus, com o povo de Israel, ou seja, os descendentes de Abraão. Em uma conversa com Abraão, Deus fala para Abraão o que aconteceria com os seus descendentes, que eles passariam 400 anos no cativeiro. E olha só o que fala em Gênesis capítulo 15, verso 16. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, os amorreus eram um povo que vivia na terra de Canaã, e Deus disse que a medida da maldade desse povo ainda não tinha chegado no limite. No entanto, 400 anos depois, em Deuteronômio capítulo 7, versos 1 e 2, olha só o que fala.
quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e vários outros povos, olha só o que Deus fala. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Ou seja, 400 anos depois foi que a sentença foi determinada sobre os amorreus. Queridos, nós temos uma lição preciosíssima aqui. Veja, lá na época de Abraão, os amorreus ainda não tinham enchido o cálice da ira de Deus. Mas 400 anos depois, Deus deu o ultimato para que essa cidade fosse destruída por causa dos seus pecados. A grande lição é que Deus ele concede a nós, queridos, um tempo de graça. Um tempo para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus ele é misericordioso e longânimo para conosco. Ele perdoa as nossas transgressões e Ele quer que nós vivamos em comunhão com Ele, em obediência à sua palavra. E esse período de graça é dado por Deus. No entanto, as pessoas que decidem não obedecer a Deus, não entregar a vida a Cristo Jesus, por maior o tempo que seja dado para ela decidir, em algum momento essa pessoa ela vai sofrer as consequências da sua escolha. E foi isso que aconteceu com os amorreus. Foi dado para eles 400 anos para se arrependerem dos seus pecados. E mesmo assim, eles não se arrependeram. E o seu final foi a destruição. Queridos, que nós possamos aproveitar a misericórdia de Deus em nossas vidas e sempre escolher por obedecer a sua palavra, por fazer a sua vontade. Então a nossa aula fica aqui. Eu espero que eu tenha te abençoado de alguma forma e que você possa continuar os seus estudos, faça as suas anotações para que, se você tiver alguma dúvida, eu possa responder você lá no grupo do WhatsApp. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe.